É uma alegria muito grande estar presente hoje no projeto Gerir, né? A gente que na Dale Carnegie acredita e trabalha muito em função da gestão, da liderança, né? E rapidamente, eu vou passar aqui um vídeo para que aquelas pessoas que ainda não conhecem a Dale Carnegie possam conhecer um pouquinho, né, da nossa trajetória aí, e para que a gente possa estabelecer uma boa comunicação, uma boa troca de ideias. Muitas pessoas conhecem, então, a Dale Carnegie principalmente através dessa literatura, né? O livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. A empresa ela foi fundada em 1912 e de 1912 a 1936, Dale Carnegie, com a sua experiência, né, então desenvolveu e escreveu esse livro, que é o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro aí que tem mais de 70 milhões de cópias, né, e está aí numa edição avançada já. E também tem os outros livros ali, e chama atenção bastante para o livro Como Evitar as Preocupações e Começar a Viver, né, porque a gente sabe que quando o assunto é pessoas, né, o controle emocional é algo fundamental. Então, a nossa missão aqui no Vale do Rio Pardo e região Centro-Serra em especial é gerar um aumento de 100 milhões de reais em retorno do investimento para os nossos clientes. Nós somos, sim, uma empresa de treinamento, de desenvolvimento, mas temos esse foco também no resultado das empresas, né, através das pessoas. E aí vem algo muito simples, uma frase muito simples que eu gosto muito de comentar, que o dia de hoje aqui não é bem uma aula, né? A ideia é que a gente possa fazer uma reflexão sobre como a gente lida com esse tema, porque fazer melhor do que eu estou fazendo é um critério fundamental. Então, é algo muito simples, mas que a gente precisa parar e olhar, né, nessa ótica. E aí, Dale Carnegie, junto com a Gallup, fez uma pesquisa há alguns anos em mais de 80 mil pessoas, né, pessoas com mais de 18 anos, né, nos Estados Unidos. E então foram perguntar para esses entrevistados o que fazia com que essas pessoas tivessem maior engajamento, né? Afinal de contas, o que é engajamento? Na Dale Carnegie, o conceito de engajamento é aquelas pessoas que demonstram uma alta performance, né, um compromisso emocional e intelectual em demonstrar alta performance. E aí foi entrevistado essas pessoas e chegaram à seguinte conclusão, que o fator número 1 de engajamento tem a ver com o relacionamento com o seu supervisor. Tem muitas empresas, pelo tamanho, pelo porte ou pela estratégia, que muitas vezes o supervisor é o mesmo diretor, o dono da empresa. A gente vai ver que o fator número 2 é a confiança na liderança. E o 3, o orgulho da organização. Se a gente for olhar mais abaixo,
coisas que fazem com que o relacionamento com o supervisor se torne algo que engaje, né? Ter as metas e as objeções bem claras, né? Os líderes que se importam como os colaboradores se sentem e a capacitação dos funcionários como uma estratégia de negócio, ou seja, olhar para as suas equipes, né, e olhar para esse olhar de capacitação. Isso foi o que a pesquisa revelou. No segundo ponto ali, confiança na liderança. Os funcionários são uma prioridade. Então, toda a empresa que olha para o seu colaborador, para o seu funcionário, como as pessoas em primeiro lugar, a gente vê que quando isso é uma estratégia do negócio, isso gera uma grande diferenciação. Nós temos uma empresa aqui em Santa Cruz do Sul, em especial, e esses tempos eu estava conversando com o diretor da empresa, e ele comentou que, em função da inflação agora dos custos, né, ele percebeu que grande parte da equipe dele estava perdendo, né, assim, o poder de compra. E ele tomou a iniciativa, né, de fazer um cartão ali, né, oferecendo em torno de R$ 500 para todos os funcionários da empresa. São mais de 200 pessoas. Né. Tá, mas o que é isso? É pensar as pessoas, é colocar as pessoas em primeiro lugar. Então, um gesto simples, né, e que ajuda e apoia as pessoas. Vocês imaginem o ambiente de uma empresa que tem uma liderança como essa. Olha mais abaixo ali, ó. Os líderes têm como modelo valores fundamentais. Então, quando a gente tem isso claro, fundamentado, e isso é seguido, né, então isso também gera engajamento. Olha o último ponto. Os líderes são competentes. Né? Puxa, isso nem era para estar escrito, né? Mas a grande realidade é que quando um líder é competente, a própria competência dele já lidera através do próprio exemplo, da referência que ele traz, que ele carrega. Lá, por último, fala sobre o orgulho da organização. Olha lá, a organização é vista positivamente pela equipe, sentimento de pertencimento e adequação, e os clientes são uma prioridade, ou seja, a equipe enxerga a empresa cuidando dos clientes como uma prioridade. A gente vê isso hoje em dia muito disseminado e muito forte em algumas instituições, especialmente nas cooperativas de crédito, como o Sicredi, por exemplo. A própria Unimed, né, trabalha muito forte isso. Então, a gente vê que tudo isso são fatores de engajamento. Mas por que, né, essa sequência e por que trazer isso no início da nossa conversa? Porque é uma forma de a gente observar o que a gente faz e o que a gente pode fazer. Por quê? Porque existem pelo menos 6 grandes desafios quando o assunto é gestão de pessoas e engajamento. O primeiro dele, olha lá, a velocidade da tecnologia versus a velocidade no desenvolvimento humano. Segundo, queda na capacidade de concentração, paciência e resiliência do líder. 3, a convivência das 4 gerações que hoje está presente aí, né? 4, a eterna falta de tempo. 5, pensar em si mesmo é um ato irracional. E o 6º, né, não despertar a transformação em si e nas pessoas. Vamos para o primeiro aí, pensar sobre ele. Né? Se a gente for observar esse quadro aqui, as pessoas com mais experiência nessa sala sabem que esse quadro data lá de, se eu não me engano, 1969, né? Quando lá nos Estados Unidos a construção civil era feita dessa forma. Né? Imagina a quantidade de acidentes de trabalho, né? Mas tudo evolui e tudo evoluiu, né? E a gente vai vendo que nessa caminhada toda, Sidney, conhece esse daqui, esse aparelho? Né? É uma câmera de fotografia, né? Essa daqui, Rodrigo. Né? Olha como a coisa vai evoluindo, né? E a gente vai observando. Esses dias me deparei com um desses e o meu filho mais novo perguntou como é que descava, inclusive. Né? Tem 18 anos. Olha aqui, a maravilha, né? Quando foi lançado. Ah, que tal? E esse daqui?
pessoal mais criativo, assim, andava na Floriano ali, né? Muito bonito. E olha aqui. E um desses aqui. E aqui, gente, eu faço uma pausa para lembrar de um ponto. Em 2016, eu estava morando em Porto Alegre, né? E fui pegar um Uber, um táxi, né? E era bem na época em que o Uber começou, né, a trabalhar. Então, peguei o táxi e começamos, né? Fui de táxi até em casa. Aí eu notei que o táxi estava um pouco sujo, assim, o painel, né? O cheiro não era dos melhores, né? E aquele senhor, ele foi todo o período reclamando do Uber. Tinha chegado o Uber, não sei se vocês se recordam, mas em Porto Alegre estava havendo até discussões, brigas, né? E tal, era pneu furado, né? E ele foi de ponta a ponta, né, reclamando. Bom, resumo da viagem. Era cedo da manhã, ele foi todo o tempo se queixando, o táxi estava sujo, ele deu uma volta a mais, né, sem querer, né, e quando eu fui pagar ele não tinha troco. Agora, a grande questão é, esses aplicativos como o Uber, como todos que existem hoje, né, na ótica daquele tempo lá, já se sabia que isso era um caminho sem volta. Mas aquele senhor taxista, né, demonstrou uma grande resistência nesse momento, com essa novidade, com essa inovação. E aí, às vezes, a gente que trabalha com desenvolvimento, a gente acaba conversando com muitas pessoas e percebe que muitas vezes a gente está pensando como aquele senhor lá do táxi. E a grande pergunta é, adianta? Com a velocidade da tecnologia, da inteligência artificial, da automação das coisas, se nós, como líderes, né, não dermos o primeiro passo, não, pelo menos tentar estar um passo à frente das coisas, a gente vai acabar sendo atropelado e acabar sumindo, né? Ou muitas vezes até o nosso negócio, né, ter problema por essa resistência e essa incapacidade de lidar com as mudanças. E aí vem esse dado aqui que também me parece bem interessante, que diz que 65% das profissões que a geração Z, né, ou seja, aquelas pessoas que nasceram de 1995 a 2015, vão exercer, elas ainda nem existem. Para a gente ver o quanto as coisas estão em transição, né? E aí, voltando para os 6 grandes desafios que a gente vinha conversando, a gente vê também a queda da capacidade de concentração, né, do líder, do gestor em lidar com a equipe. Falta de paciência e de resiliência. Quando isso acontece, naturalmente, a gente se afasta das pessoas. E aí, nós temos um caminho, né, pelo menos, né, nisso tudo, que a gente chama de assertividade. O que é ser assertivo ou a comunicação assertiva? É aquela pessoa que é capaz de colocar uma certa agressividade quando é necessário na comunicação, mas também sabe modular sua comunicação para conversar com uma criança, por exemplo, onde tu tem que baixar, né, o tom de voz e a energia. Mas vamos olhar e analisar sobre essa questão da assertividade. Quando nós não estamos assertivos, ou a gente naturalmente está um pouco mais passivo ou um pouco mais agressivo. Aqui no nosso material, nós chamamos a passividade de amadorismo e a agressividade de um certo senso de antiprofissionalismo, né? Vamos ver como que mostra isso. A primeira escala de passividade, ela mostra quando a pessoa começa a estar um pouco complacente. Isso vai evoluindo. Depois a pessoa passa a negligenciar certas coisas, ela passa a se queixar das coisas. A vitimização é um traço importantíssimo, né, de passividade, até chegar numa certa sedução e numa
corrupção, que seria um tipo de manipulação de um jeito passivo. Já conhecem ou conheceram algum gestor ou líder que às vezes fica um pouco mais passivo? Vamos parar para combinar. Uma conversa mais difícil, né? Um alinhamento de ideias, de expectativas com alguém da equipe. Não é possível fazer isso, né, com uma energia de se vitimizar, né, ou simplesmente de se queixar. Quantas conversas não são feitas, às vezes, pelo fato de a gente olhar para outra pessoa e se justificar no comportamento dela? Então, isso é algo que é muito nocivo para o engajamento e quando a gente fala para a equipe, porque a gente vê um grande desafio de mão de obra aí, né, cada vez maior, e não é só em Santa Cruz, não é no Rio Grande do Sul, isso é uma questão, né, do Brasil, né, porque nasce menos pessoas do que antigamente, né, então a gente vê que tem menos, né, mão de obra cada vez mais, né, a questão da automação é uma alternativa, mas às vezes as pessoas me perguntam, tá, e aí, onde que a gente vai buscar essa mão de obra? Muitas vezes naquelas pessoas que a gente pode desenvolver. Mas o comportamento passivo, ele não desenvolve. Ele espera que as coisas, né, aconteçam. Bom, mas se a passividade é um desafio, imagine o lado agressivo. E a agressividade, especialmente, ela começa com um pouco de criticidade, né? Sabe aquele ácido que às vezes vem num feedback, numa reunião? Isso começa com uma crítica. Depois a gente vai ver uma cobrança, a gente vai ver a penalização. Penalização é uma forma de educação, eu sempre digo, né? Que quem que é pai e mãe que nunca fez isso, né? Do tipo, se tu fizer isso, tu vai perder isso, né? Então, vai por aí. Depois, a hostilidade, o constrangimento e a coação. Toda vez que um líder ele coage, ele constrange, isso a gente vai ver nos princípios de Dale Carnegie que isso fere o ego, gera ressentimento. Então, as duas extremidades geram problema. Então, bom, qual é a alternativa? A alternativa é a gente estar saudável, resiliente em meio a tudo que acontece, né? Um cargo de liderança, né, um cargo mais elevado, ele vem consigo essa responsabilidade de desenvolver pessoas, de tornar o ambiente melhor. Depois, nós, então, vamos para o terceiro ponto, que fala sobre a convivência de 4 gerações juntas, né? Afinal de contas, a gente vê hoje, né, as 4 gerações aí. A primeira delas, ali na tela, é a dos baby boomers, né? Aqueles que nasceram até 1964. Né? E a palavra-chave, né, ou os valores mais fortes são de estabilidade e legado. Né? Depois nós vemos a geração X, né, das pessoas que nasceram de 1965 a 1980. Né? Percebam como nós temos aqui. Né? Aí a palavra já é autonomia e equilíbrio. Essa geração ela é marcada por aquelas pessoas que fazem uma coisa de cada vez. Com exceção das gurias, né, que conseguem fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Né? Depois nós vamos ver a geração Y, que aí é a partir do ano de 1981, o ano que eu nasci. Né? A extremidade da geração Y, né, que se fala muito sobre propósito e desenvolvimento. Nós já vamos falar aqui da geração multitarefa, né, que tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo. Nós vemos aqui o surgimento da internet nessa fase. Então, tudo isso impacta muito nas gerações. Depois nós vamos ver a geração Z, de 1997 a 2012, que aí nós já vamos ver aquela palavra ali de imediatismo e flexibilidade. Né? Então, uma forma totalmente diferente de lidar. Eu fico, às vezes, pensando quando eu ouço de gestores, assim, de diretores de empresa, né, que o pessoal me diz assim, mas que desafio lidar com essa geração, né? E eu não tenho mais meus avós para perguntar, mas eu imagino que eles, na minha idade, teriam o mesmo desafio,
provavelmente, né? Ou pensavam, né? Porque é muito diferente, gente. A gente vê ali, ó, se eu tenho hoje na faixa de 60 e poucos anos e eu tenho alguém chegando ali para trabalhar na minha empresa com 23 anos, nós estamos falando de pelo menos 2 gerações de diferença. Isso é muita diferença. É uma forma completamente diferente de lidar. Agora, vamos somar a isso pelo menos 4 estilos de inteligência. Uma pessoa que pode ser mais ativa, uma pessoa que pode ser mais intelectual, uma pessoa que pode ser mais emocional e uma pessoa que pode ser mais intuitiva. Agora, vamos somar a tudo isso as crenças que foram desenvolvidas, né, desde que nós nascemos, que foram ensinados pelos nossos pais, né, e que regem as nossas decisões. Então aí está o grande desafio, que é o desafio de lidar com pessoas. Ele vai continuar sendo e nunca vai terminar esse desafio. Porque o maior desafio em lidar com pessoas normalmente está dentro de cada um de nós. Que é o fato de a gente poder ser flexível, adaptável para lidar com as coisas. Aquele mesmo senhor do táxi lá, que demonstrou uma extrema inflexibilidade com as mudanças, provavelmente também pode ser uma pessoa bem inflexível quando o fato é lidar com pessoas. Porque um comportamento que eu demonstro em uma área da minha vida, normalmente ele se repete em outras áreas das nossas vidas. E aí nós vamos para o quarto eterno desafio, né? Eterna falta de tempo. E aí, gente, eu trago aqui para dividir com vocês um ponto bem simples sobre gestão do tempo. Peter Drucker, né, diz que 1 hora de planejamento vale por 4 horas de execução. Ele também diz que quando tu é interrompido em uma tarefa, né, tu pode demorar em torno de 20 a 25 minutos para tu retomar aquela atividade. Ele também diz que quem não planeja, planeja o fracasso. Tudo isso para falar sobre tempo. E aí aqui, na questão do tempo, eu trago algo que é muito razoável. E a lei de Pareto diz que 20% dos nossos esforços geram 80% do nosso resultado. Quem foi Vilfredo Pareto? Um economista, né, italiano que descobriu, né, há anos atrás que isso tinha uma relação. Ele também diz que a gente pode usar essa mesma lei para falar, por exemplo, sobre negócios. Às vezes, 20% da tua carteira de clientes gera 80% do teu resultado. Então, o que quer dizer isso aqui? Que a menor parte do tempo do teu dia é a parte que tu é mais produtivo. Então, se eu focar naquelas áreas que eu sou mais produtivo, normalmente, né, eu vou conseguir lidar melhor com o meu tempo. Se eu estiver focando muito em áreas que são dos 80% e que geram a menor parte do resultado, eu vou estar sempre na correria. Então, quando alguém diz não tenho tempo, ou eu não consegui, ou eu me esqueci, isso é um problema muito grande para o gestor, porque todo o desafio de tempo da nossa equipe acaba sendo o nosso desafio daqui a pouco, se a pessoa não executar. Então, essa questão da falta de tempo, muitas vezes tem a ver com falta de prioridade, de clareza em fazer as coisas. Tá, mas enfim, se a minha equipe tem esse desafio é de quem? De quem é a responsabilidade da equipe? Então, fica aqui um ponto para a gente poder refletir e daqui a pouco promover uma discussão, uma reunião, porque, gente, as pessoas não erram porque querem. As pessoas erram porque erram. Né? E quanto tempo a gente é capaz de se manter saudável, organizado, sem se perder? Tem pessoas que é a cada 2, 3 dias. Tem pessoas que é uma semana. Já pararam para pensar sobre isso? Os próprios nossos filhos, né, as crianças, muitas vezes a gente tem que ajudar eles a pensar, a olhar, a colocar as coisas na perspectiva certa.
esse, seguramente, é o papel também de um líder. Mas, agora que estamos administrando melhor o nosso tempo, vem um outro ponto importante que fala: pensar em si mesmo é um ato irracional. E Dale Carnegie fala isso no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E nesse livro ele traz 30 princípios de como lidar com as pessoas. E um deles é justamente esse que está escrito ali: torne-se verdadeiramente interessado na outra pessoa. Gente, esse princípio no mundo corporativo e dos negócios, como é difícil. A gente vê pessoas cada vez mais sozinhas só pelo fato de não conseguirem se colocar no lugar da outra pessoa. Ele tem 30 princípios nesse livro e ele, né, eu trouxe alguns aqui como não critique, não condene, não se queixe. Olha o que ele escreveu. Imagina não criticar. Eu não estou falando de a gente não ter criticidade com as coisas. Estou falando da relação com as pessoas. Às vezes a gente não precisa nem abrir a boca para criticar uma outra pessoa. Tu olha para ela e já... Será que a pessoa sente? Percebe? Como a gente se sente quando é criticado? De forma injusta? Sem direito à resposta? Aí ele fala, não condene. Porque toda vez que um líder, um gestor condena, ele se coloca numa posição de superioridade. Não se queixe. Alguém gosta de estar perto de alguém que se queixa? Aliás, que energia, que frequência essa pessoa está gerando. Então, a gente vê que a gente é um universo de possibilidades, de oportunidades, porque isso aqui está sob o nosso controle. Então, conectar as pessoas mais perto de nós tem a ver muito com a nossa atitude. Aí ele diz ali, ó, aprecie honesta e sinceramente, ou seja, elogie, reconheça. Aí ele diz ali, sorria. Ele não está dizendo para sorrir, só para ficar rindo. Ele está dizendo para a gente ser uma pessoa agradável. Na minha mochila ali, Sidney, eu tenho 20 mil reais. Né? E eu lanço um desafio aqui para o pessoal. Quem toparia cortar só assim a pontinha do dedo, na unha assim, pra cá, por 20 mil reais. 30. 40. Parar por aqui, né? Vou parar aqui que daqui a pouco alguém se anima, né? Então assim, mas é para pensar o que, gente, sobre isso? É para pensar assim, se a pontinha da minha unha vale 20 mil reais, e o meu dedo? E minha mão? E meu braço inteiro? Percebem que às vezes é um desafio tremendo a gente não olhar para as coisas que a gente tem e ser grato pelas coisas. Só o fato de a gente ser grato pelas coisas, isso já gera uma energia muito boa, né? O líder que sabe ser grato pelas coisas, ele desenvolve uma forma diferente de tocar as pessoas. Bom, enfim, tem vários princípios ali, né? E o 8 diz ali, né? Faça perguntas em vez de dar ordens. Né? Então, às vezes a gente entra num desafio com alguém da equipe e fala sem parar. Né? Pergunte. Aliás, se prepare para uma reunião. Né? Faça perguntas em vez de dar ordens. Mas, enfim, tudo isso aqui é uma tentativa desesperada que Dale Carnegie, ao escrever esse livro, disse. Se conecte com as pessoas. Esteja mais perto delas. Toda vez que a gente está mais perto da nossa equipe, a equipe funciona de outra forma. Bom, vamos para um outro ponto aqui. Número 6. Não despertar a transformação em si e nas pessoas. Aqui, gente, se nós quisermos aqui olhar para o que é o segredo da Dale Carnegie, mais de 100 anos, está escrito nesse slide aqui. Mudança emocional, mudança de comportamento e mudança de desempenho. Bom,
Vou explicar esse slide com um vídeo. Talvez muitos de vocês já tenham visto esse vídeo, mas eu gostaria que vocês olhassem esse vídeo na seguinte perspectiva. Um pai estava tentando reunir os filhos e não estava conseguindo. Tá? Então, ele buscou uma alternativa. Tá? Então, observem no vídeo o que é buscar a alternativa. É uma mudança emocional, é uma mudança de comportamento, é uma mudança de desempenho. Tá bom? Lá vai. Então, é impossível não sentir nada num vídeo como esse, né? Aliás, se a gente não sentiu nada, tem alguma coisa de errado. É bom a gente olhar com outros olhos, né? Para a nossa realidade. Mas enfim, por que esse vídeo? Porque imagine a mudança emocional que um senhor ali no alto da sua idade teve que fazer para buscar alternativas diferentes. Quantas pessoas, né, nessa idade não pensariam isso? Né? Poderiam, ficar mais tristes, se deprimir. Né? Então, a mudança emocional é isso. Quando ela acontece, todo mundo vê. Então, a gente vê nos nossos treinamentos, e a gente busca muito isso nas pessoas, essa mudança emocional. Porque quando ela acontece, ela pode vir com uma emoção, como essa emoção que a gente sentiu ao ver o vídeo. Né? Talvez só tu veja e sinta essa emoção, mas ela é um tipo de vibração. E nós sempre dizemos que quando a pessoa muda, tudo muda. Então, puxa, eu quero ter uma equipe com mais autonomia. Tá, mas vem cá, o que eu preciso mudar em mim então? Porque afinal de contas, essa equipe fui eu que criei. Puxa, eu quero uma equipe que ela consiga desempenhar mais, né, as coisas dessa forma. Tá bem, legal. Então, o que essa equipe precisa mudar nela? Como eu faço para ela mudar? Esse é o papel do líder, do gestor moderno. Ah, mas antigamente não era assim. Antigamente se pagava, se mandava, se obedecia, né? Era tudo certo, né? Claro que sim, gente. É que antigamente já passou, né? Não temos mais o antigamente. Nós só temos o agora. E esse é bem um ponto assim de reflexão, né? Pessoas ficam presas a formas antigas de fazer as coisas.
que nós temos é a realidade. Eu estou passando por um desafio hoje em dia. Ok, esse desafio foi gerado quando? O desafio de hoje não foi gerado hoje. Foi gerado mais atrás. Poxa, o meu negócio, ele performava, mas parou de performar. Quando tu parou? Quando a equipe parou? O que mudou? O que no mercado mudou? Alguma coisa aconteceu. Alguém precisa ser responsável por isso. Ou se responsabilizar por isso. Né? E aí a gente vai chegando mais ao fim, Lau. Lau me perguntou sobre, né, quanto tempo ia durar. A gente vai chegando mais ao fim e vai vendo que tem pelo menos 2 frases aí que podem nos apoiar nesse encontro de hoje. A primeira é que o trabalho é um meio, né, para a nossa essência se tornar algo ainda melhor. Se eu acreditar nisso e o meu time acreditar nisso, a gente pode crescer bem rápido. E a segunda reflexão, essa é de Dale Carnegie, né, e diz que se você não está passando pelo processo de se tornar a pessoa que deseja ser, está automaticamente passando pelo processo de se tornar a pessoa que não deseja ser. Bem lógico, né? Mas no dia a dia, às vezes, nem tanto.